ingrediente principal do prato é o arroz arbóreo, esse grão pequeno e arredondado. Ele é o tipo ideal de arroz para o preparo de um risoto. Inclusive, o tamanho dele tem tudo a ver com a origem do prato, como explica a chefe de cozinha Geisa Spinelli. O risoto ele surgiu na Itália, mais precisamente ao norte da Itália, e risoto vem do significado de arrozinho. Da história para a mesa, a sugestão de hoje é fazer um risoto de paio com couve. Vamos precisar de 200 gramas de arroz arbóreo, 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 colher de chá de alho picado, 5 colheres de manteiga sem sal, 2 xícaras de chá de vinho branco seco, 2 tabletes de caldo de galinha dissolvidos em 4 xícaras de água, 4 folhas inteiras de couve branqueada, 1 folha de couve picada bem fininha, 2 paios cortados em fatias finas e meia lua, 1 colher de sopa de azeite, 2 xícaras de chá de queijo parmesão, de preferência ralado na hora, alecrim fresco picado a gosto e sal a gosto. Antes de preparar o arroz, mergulhe as folhas de couve uma a uma em água quente. Antes que fiquem cozidas, dê um choque térmico mergulhando-a na água fria. Esse é o processo para branquear a couve. As folhas serão utilizadas na montagem final do prato. Em uma frigideira em fogo alto, coloque o azeite e o paio. Reserve a linguiça frita. Em outra panela, com uma porção pequena de manteiga, aproximadamente 25 gramas, refogue a cebola e o alho. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto, sempre mexendo bem. Adicione o vinho e deixe o álcool evaporar, já em fogo médio a partir desse ponto. E uma das características desse prato, e até mesmo um dos segredos, é ficar mexendo no arroz. A nossa chefe, a Geisa, daqui a pouco vai colocar outros ingredientes. Geisa, normalmente no preparo do arroz comum não se mexe nele de forma alguma. Por que esse aqui tem que ficar constantemente mexendo? Devido à grande quantidade de amido que tem nos grãos do arroz arbóreo, ele pode grudar no fundo da panela e a gente não ter uma textura desejada. Então, o grande segredo do risoto é mexer constantemente o arroz e adicionar aos poucos o caldo, evapora a água, coloca novamente e continua mexendo. Acrescente o paio e aos poucos despeje o caldo, que deve ser mantido aquecido em um recipiente. Repita esse passo por cerca de 20 minutos até que o arroz fique quase cozido. Depois, acrescente a couve e as ervas ao risoto e continue mexendo. Por fim, adicione o parmesão ralado e o restante da manteiga. Tempere o arroz com sal a gosto. Note que no momento de servir, o risoto deve estar al dente. A gente está acostumado a gritar que é o quebra-dente, né? Que ele fica, na verdade, ele fica bem al dente mesmo. Essa é a textura original do risoto. Mas o brasileiro não tem muito esse costume de comer o arroz al dente. Então, fica a critério de quem quiser fazer o risoto da sua maneira. Lembra das folhas de couve que passaram pelo choque térmico? Sirva o risoto ainda quente dentro da folha de couve inteira. E para quem não encontrar todos os ingredientes, a chefe explica que pode improvisar. Coloca a carne, o frango, qualquer coisa que você tiver na geladeira. O processo do risoto é sempre o mesmo, né? O prato demora cerca de meia hora para ficar pronto e rende 4 porções. Pode ser um prato único, por ter a guarnição, que é o arroz, e a proteína, que é o paio, e tem até uma verdura no meio, que é a couve. É um prato completo.